Eu vou abrir uma meia hora de debates agora, extrapolando um pouco o prazo que está na nossa programação, e já entraria agora com as professora Marlene, depois aqui, lá, Patrícia, vai de novo, Patrícia. Bom, professora, por favor. Depois você. Bom dia a todos. Muitos que estão aqui hoje já me conhecem de velhas datas, né? Fui professora de alguns. E sabem da nossa luta pela educação dos surdos no Brasil. E sabem também que muita coisa do que acontece é falta de diálogo mesmo. Não é no grito, não é na crítica, não é com a cara do deboche que nós vamos resolver a situação. Mas eu gostaria de falar com vocês uma das coisas mais importantes que tem. Muitos de nós não conhecemos qual é o papel do Ministério da Educação. Muitos de nós não têm ideia de que o MEC não faz tudo. O MEC ouve, entende, legisla junto com o poder público, ajuda na elaboração das políticas, mas ele dialoga, sim, com a comunidade. Nem tudo que é solicitado, por favor, me deixe falar, por favor, depois eu vou ouvir vocês. Muita coisa do que é pedido, que é solicitado, muitas vezes não pode ser atendido porque nós temos outros motivos, outras ideias de que vocês não sabem. E, às vezes, a gente não tem nem como explicar o motivo. Por exemplo, operacionalização da educação básica. Quais são as escolas de educação básica que o Ministério tem ação? Espere um pouquinho. As escolas de educação básica que o Ministério tem os professores da área federal, o INES, o IBC, Pedro II, da educação básica. Os outros são as universidades e as escolas técnicas federais. Quem é responsável pela operacionalização da educação básica são os sistemas estaduais, municipais e do Distrito Federal. Então, quando o Ministério fala sobre a educação bilíngue, o que ele propôs no decreto, e permanece o mesmo entendimento até hoje, um local onde os alunos têm acesso às duas línguas. Eu só posso falar em educação bilíngue se eu falar em duas línguas. Se eu tiver apenas uma delas, a educação é monolíngue. Então, eu acredito que uma classe comum do ensino regular, que desconheça totalmente as condições de surdez, seja uma escola monolíngue mesmo. E, de verdade, Patrícia, você tem toda a razão. Uma escola que tem a disciplina de inglês, ou a disciplina de francês ou de espanhol, não é uma escola bilíngue. Não é. Ela incluiu no currículo a disciplina de Libras, a disciplina de inglês ou de espanhol, mas ela não é bilíngue. Professora, poderia concluir? Pois não. Por favor. A escola bilíngue que o MEC defende é a escola onde as duas línguas estejam presentes como língua de instrução e como componentes curriculares. E também que sejam abertas a surdos e ouvintes. E abertas a surdos e ouvintes também está no decreto. Então, a operacionalização é preciso que seja colocada em pauta nas nossas discussões para a gente elaborar. Não para brigar, mas para elaborar a forma de chegar notas técnicas mais explicativas junto ao Conselho de Educação sobre a educação bilíngue para estados e municípios poderem cumprir. Eu acho que é muito melhor do que ficar debochando o que o outro está falando. É isso que eu estou querendo dizer. O que cada um organiza, igual ela está falando, a própria Universidade Federal de Santa Catarina, que é a maior referência no país na educação de surdos, por causa do curso de Letras Libras, está com problemas no próprio colégio de aplicação. Então, a gente precisa Professora, eu vou ter que cortar a palavra, porque agora nós não podemos mais abrir para palestras. Então, vamos com calma, que a gente vai poder discutir e chegar a um acordo, tá bom? O número que ele disse de escolas especiais está equivocado.
Eu só gostaria de pedir, por favor, que as pessoas respeitassem a opinião, os argumentos das partes, né? Que não houvesse deboche, que não houvesse intervenções enquanto as pessoas estão se pronunciando. O doutor Moisés me pediu 30 segundos, é isso? Então, eu vou deixar o doutor Moisés falar 30 segundos, depois a palavra é sua. Professora, estou de pleno acordo com a senhora quanto ao papel do MEC. O problema todo é que, lá na ponta, os municípios, os estados, principalmente os municípios, recebem uma diretriz do MEC como lei. E estão, sim, aplicando o que o MEC está pensando, sem pensar nas divergências que se tem em toda essa matéria. E, para concluir, se o MEC tem esse entendimento, por que não manter as estruturas do INES e do IBC, por exemplo, como exemplos e referências até a serem seguidas pelas outras esferas? Bem rapidamente, como deve ser. Meu nome é Emiliano, sou pai, eu e meu companheiro temos 2 filhos, um surdo e um ouvinte. Todos 2 estudam na escola bilíngue que o meu filho surdo estuda. O nível de letramento, tanto de um como o outro, é exatamente igual ao letramento de outras crianças, filhos de amigos nossos, ouvintes que frequentam as melhores escolas de classe média em Fortaleza. Portanto, a escola bilíngue do meu filho é uma escola que realiza, professor Joiran, a escolarização, exatamente como qualquer outra escola. O que eu quero dizer é o seguinte, só 2 coisas. Primeiro, pelo amor de Deus, a 3ª vez que eu encontro com o Joiran e ele diz a mesma coisa. E a gente esclarece. E o MEC não nos escuta. Não nos escuta. Não estamos defendendo escola cuja base seja a deficiência. Estamos defendendo escola cuja base seja um projeto político-pedagógico. Por exemplo, para o surdo, a base fundamental da educação é a língua de sinais. Como para um ouvinte, a base fundamental da educação é a língua portuguesa, ou a língua inglesa, a língua alemã, e assim por diante. Vale a pena ver o que diz os teóricos da educação, Vygotsky, Piaget, Vallon, etc. Não há pensamento sem língua. No entanto, os meninos que estão em escola inclusive na rede municipal de Fortaleza chegam aos 8, 10, 12, 15 anos sem língua. Não é sem saber português, não. Não é sem saber escrever, não. É não saber dizer uma oração com sujeito, verbo e objeto em língua de sinais. Portanto, não são cidadãos. Não são cidadãos, porque não podem usufruir o direito à liberdade de expressão, de pensamento, de comunicação, porque não tem o que pensar, não tem o que expressar, porque não tem língua. Concluindo, bom, primeira coisa é essa. Então, o que nós queremos é que o debate se dê no nível que a gente está colocando. Qual é o nível que a gente está colocando? A língua de sinais como base da educação de surdos. Isso é garantido pela Convenção, isso é garantido pela Constituição Brasileira, quando diz da igualdade de acesso e permanência. Qual é a condição comum, básica, de acesso e permanência de um menino ouvinte? É que tenha uma escola em português. Da mesma forma, qual é a condição básica de acesso e permanência do meu filho de 5 anos de idade, que é surdo? É que tenha uma escola em língua de sinais. É toda essa questão. Obrigado. Bom dia, vou tentar ser bem rápido. Meu nome é Marcos, eu sou presidente da FENAPAS, Federação Nacional de Pais e Amigos de Surdos, e eu adorei o efeito samambaia, dito pelo presidente da CONAD, que realmente é isso que acontece. Eu estou há 23 anos na educação de surdos, comecei inclusive com Marlene Gotti lá no CEAL, e a gente vê claramente de que o que os surdos passam naquele tempo regular, onde se fala da inclusão, do MEC fala da inclusão, é exatamente a hora da exclusão. E no AEE, onde ele deveria ter o atendimento complementar ou suplementar, é onde ele vai ter a base da formação. Então é completamente distorcido, é completamente na contramão. Enquanto o MEC tem atitudes fantásticas, como a criação do Letras Libras, formação de professores surdos, ele não cria oportunidade para esses professores surdos trabalharem, porque não tem concurso público para professor surdo, porque a prova não é acessível. Então, é uma incoerência muito grande, porque se faz muito a favor,
mas parece o efeito Samambaia porque não se coloca em prática, porque não é funcional. Hoje a educação do surdo não é funcional do jeito que é. Hoje você prioriza ainda o que é feito desde 1880 com oralismo, porque tudo é em cima do português, da língua 2 dele. Como é que ele vai aprender, desenvolver-se em cima da sua língua 1, se ele aprende tudo em cima da língua 2 e a língua 1 é sobrepujada? Então, o que a gente vê é que são 23 anos que eu estou trabalhando com surdos e continua do mesmo jeito. Não há uma mudança. Então, essa mudança que os surdos estão propondo agora, o MEC pode acatar. Se, por um acaso, não vai fechar, quer fechar ou não quer fechar a parte pedagógica do INES, pense no seguinte, tá ok, vamos colocar em todas as escolas do Brasil o acesso, mas deixa primeiro funcionar para depois fechar. Porque o que acontece é que o MEC fecha, não funciona, aí depois quer voltar atrás e não tem como. Então mantenha. Se der certo, com certeza, se for melhor do que o que tem hoje, eles vão migrar para lá. Se não for melhor, continua do jeito que está. Obrigada, professora Patrícia.